Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Alexandra Rezende. Hoje a gente vai estar falando de um assunto que tem sido de grande importância para a advocacia em termos de monetização para o escritório. E nós vamos estar trazendo esse assunto com dicas práticas. Eu vou estar falando também de assunto, da questão do cotidiano até do meu escritório, tá? Hoje também foi esse dia atípico, né? E eu vou estar conversando com vocês aqui. Então seja bem-vindo você que está entrando, seja bem-vinda, boa tarde a vocês. Eu sou Alexandra Rezende, eu sou advogada previdenciarista e a gente vai estar falando desse assunto. E esse assunto é um dos serviços previdenciários que faz com que o escritório fature alto, né? E o objetivo dessa live é estar falando desse assunto. Eu vou estar falando sobre cálculos previdenciários. Tá? E eu sempre vou estar falando da parte prática, tá? Da atuação numa das melhores áreas do direito, que é o direito previdenciário, onde a gente consegue faturar alto, mesmo no início, sabendo o que vai fazer. E eu vou estar trazendo essas dicas hoje para vocês. E quando a gente fala de cálculo previdenciário, alguns ficam assustados, porque nem todo advogado ele gosta de cálculo. Na sua maioria, a gente só sabe calcular os 30%, não é verdade? Só que hoje o cálculo previdenciário, hoje sempre foi assim, mas hoje mais do que nunca, é muito importante para quem atua na área previdenciária. Tanto para a parte de concessão, quanto da parte de revisão. E é uma das formas de monetizar valores significativos para o escritório, sem depender de justiça, sem depender de requerimento. E esse serviço é um serviço que o advogado ele pode prestar, seja para outro advogado, seja para colegas e principalmente para o cliente. E toda vez que há uma movimentação no judiciário, no que diz respeito à revisão, e o que a gente tem escutado aí, que é a revisão da vida toda, prescinde cálculo, é necessário cálculo previdenciário. É um risco muito grande para o advogado pensar em qualquer tipo de ação sem fazer cálculo previdenciário. E o legal, eu amo o assunto, eu gosto demais do assunto, porque eu quando comecei também fiz muito cálculo. E o que é mais interessante no cálculo previdenciário, que a gente pega a ação, por exemplo, uma análise de concessão para ver se a pessoa tem direito à revisão da vida toda. E nesse caminho, a gente não só vê esse tipo de revisão como a gente vê outros tipos de revisão. E aqui que é a grande sacada do advogado, tá? Por quê? Porque o advogado ele vai fazer análise e o cliente, hoje mesmo eu tive um cliente nessa condição. Eu fiz a análise de revisão da vida toda, a cliente ela tem direito à revisão da vida toda e ela também tem direito à revisão de atividades concomitantes, que é um outro tipo de revisão. Aí eu vou fazer essa live aqui com perguntas, assim, eu mesmo vou fazer a pergunta e vou responder para vocês. Por que é tão importante fazer cálculo? E aí eu vou falar para você o seguinte, hoje, e eu não vou nem falar em planejamento previdenciário, porque esse assunto a gente já falou bastante, mas hoje para a gente poder fazer qualquer benefício no INSS, principalmente quando se trata de aposentadoria, a gente precisa de cálculo. Hoje não tem como, por quê? Porque quando a gente o cliente vai fazer qualquer requerimento, hoje ele mesmo tem a conscientização de que é necessário fazer cálculo. E ele sabe que não é simplesmente um cálculo de tempo. Ele sabe que o próprio simulado do INSS, mesmo errado, mesmo com informações equivocadas, é uma ideia de tempo. E o cliente ele sabe a importância do cálculo previdenciário. E aí, por quê? Porque nós vamos tratar de direito adquirido, vamos falar de regra de transição e de situações atuais, com uma mudança do regramento atual. E isso precisa de cálculo.
cálculo previdenciário. E eu nem vou adentrar na questão da técnica, de o que se calcula, né? Que a gente sabe a importância hoje de conhecer todo o período contributivo da pessoa, fazer uma entrevista de saber qual área ela já trabalhou, se a área era insalubre, se não era, se tem tempo rural, se tem períodos que não constam na carteira. Então, a gama de situações é muito grande. Mas a gente vai falar só de cálculo. E esse cálculo, ele é todo um diferencial do escritório ou do advogado que presta um serviço. Por quê? Porque o advogado, hoje, ele precisa apresentar para o cliente qual a expectativa que o cliente tem e que, de fato, qual o salário esse cliente vai ter. Então, precisa desse cálculo previdenciário. E para que serve esse cálculo? Para eliminar qualquer problema que a gente venha a ter. Quando o advogado ele tem cuidado, ou aquele que vai prestar o serviço na área administrativa, em apresentar um cálculo previdenciário, todas as nuances já foram vistas antes, tá? Eu falo o seguinte, cálculo previdenciário dá trabalho, mas o retorno que ele dá tanto para o cliente e para o escritório é muito grande, porque você com certeza vai oferecer o melhor benefício para esse cliente, seja qual for. Quando a gente tem esse cuidado de ter o cálculo previdenciário, a gente vai mostrar todas as perspectivas desse cliente. Esse cliente vai ficar muito satisfeito e ele vai passar a indicar o escritório para outros colegas. Quais os momentos de fazer esse cálculo? Quando é preciso, quando é necessário fazer esse cálculo? Para concessão de benefício, tá? E eu não falo só, que às vezes a gente fica batendo em aposentadoria, e não é só aposentadoria. Qualquer benefício, ele pode ser feito cálculo, tá? Tem as regras de cálculo para cada benefício, mas ele pode ser feito e a pessoa quando vai requerer, ela já vai saber o quanto ela vai receber e o escritório também vai dar essa informação. Concessão, revisão, hoje, revisão da vida toda, planejamento previdenciário, são os momentos de fazer cálculo. Concessão, o que é concessão? A pessoa não tem o benefício, você vai solicitar, requerer esse benefício na via administrativa, que é o começo de tudo. A revisão nós sabemos hoje, porque volta a dizer, a moda hoje é a revisão da vida toda, então a gente hoje é muito, mesmo quem está iniciando, você que está aqui e está iniciando, está começando na área previdenciária, a gente sabe que os benefícios eles têm 10 anos para serem revistos. Nós temos exceções, que são as revisões de direito, que são casos específicos, que não vai ter a decadência. Então, todo esse tipo de revisão, ele precisa ter cálculo. Se a gente vai com a revisão, e essa revisão é para a via judicial, tem que apresentar qual o valor da causa. Então, precisa de cálculo, não dá para chutar. Então, esse é um serviço que o escritório pode oferecer, que vai monetizar, vai ter um retorno imediato e um retorno significativo, tá? Hoje mesmo eu atendi clientes de revisão de vida toda, clientes que depois que fiz a revisão da vida toda, vi que tinha revisão de atividades concomitantes, fiz cálculo de concessão de aposentadoria. E hoje é dia 15 de dezembro, a gente está já aproximando para o recesso e o escritório, o advogado que faz cálculo, ele não falta serviço para ele, não falta. A gente fica hoje eu tive até que não dispensar, mas adiar o atendimento, porque eu não poderia assumir o serviço, sendo que a gente vai estar entrando em recesso. Então, eu organizei já a agenda para início de janeiro já atender esse cliente. Então, assim, se você pensa em oferecer um serviço pelo seu escritório, aquilo mesmo que você quer, ainda que você não tenha escritório, pense em cálculo previdenciário. Invista seu estudo, o seu tempo nisso, porque vai fazer toda a diferença, não só para você como advogado, como também para o seu escritório na prestação de serviço. E não é só para os seus clientes, para os colegas. Eu também atendo muito colega, principalmente
nessa parte de revisão da vida toda, que o colega não quer investir nisso, não quer pensar nesse tipo de serviço. E aí ele vai e contrata o escritório para fazer. Isso é uma forma de monetizar, sem você depender da justiça, porque você está oferecendo um serviço, está prestando um serviço, e esse serviço ele é valorizado. O que se calcula em um benefício? A gente calcula tudo. Quando a gente pega o cliente procura o escritório para fazer uma solicitação de serviço, seja de concessão, do momento que ele senta na sua cadeira, ali você já está prestando um serviço. Por isso eu sempre falo na importância de cobrar essa consulta. E aí quando a gente pega a documentação, hoje não é simplesmente pegar o CNIS, lançar num programa de cálculo e fazer a análise de concessão ou revisão. É preciso uma análise documental desse cliente. E a gente sabe a importância disso. Quantas carteiras de trabalho que tem anotações que garantem tempo de contribuição para esse cliente, e se o advogado não tiver o cuidado, aquele que está fazendo o atendimento na área administrativa não tiver o cuidado de olhar esse documento, esse tempo não vai ser considerado. Às vezes eu vejo clientes falando assim: nossa doutora, mas esse tempo está na minha carteira, o INSS vai ver. Não vai ver, infelizmente não vai ver. Primeiro que a gente sabe da parte de robô que tem analisado o requerimento, a gente sabe da falta de servidores para poder prestar esse serviço. Então, esse cuidado que antes existia nas agências, hoje cabe aquele que está prestando o serviço para o cliente, seja para concessão, seja para revisão. Então vale a pena, e eu falo o seguinte: mostre isso para o seu cliente, a importância disso. Ali vai garantir inclusive o próprio direito do seu cliente. Hoje que a gente sabe que qualquer tempo de contribuição vai fazer diferença, seja para encaixar ele num direito adquirido, seja para ele encaixar ele numa regra de transição, faz toda a diferença da gente analisar. Pedir um documento de RAIS, de CAGED, para garantir esse tempo de contribuição. Então, o que se calcula? Não se calcula só tempo, calcula renda, calcula salário de contribuição, calcula renda mensal inicial. Todos os termos técnicos que a gente sabe quando a gente pega uma carta de concessão. Eu até estava preparando, eu fiz uma aula essa semana com meus alunos e eu estava falando de carta de concessão. Como que tem informação naquele documento? E antigamente esse documento tinha 2, 3, 4 folhinhas, porque era um título, um parágrafo com os dados do cliente, tinha a relação de salário de contribuição e no final informações. E aí a gente acha que essa informação é aleatória, é simples, e ali essa carta ela precisa conversar com o advogado. Quando o advogado bate o olho numa carta de concessão, ali dá para fazer muitos cálculos previdenciários, para ver se todos os salários entraram, se o PBC está correto, se os salários estão corretos. É uma série. Se eu fosse fazer uma live só de carta de concessão, daria aí no mínimo 1 hora para a gente estar conversando e dos possíveis erros. E quando eu falo erro, traduz-se possibilidade de revisão para o advogado. Então, e para aquele que está prestando serviço. Então, quando a gente pega uma carta de concessão, ali foram feitos cálculos previdenciários, respeitando uma legislação da época, uma forma de cálculo da época, e está tudo escrito ali. E o cliente, ele não conhece, ele não sabe. Hoje, quando eu fiz essa revisão da vida toda para a cliente, ela até falou assim: eu me sentia injustiçada. E eu falei assim: olha, de fato você foi mesmo. Porque primeiro que a revisão da vida toda beneficiaria a renda dela em quase R$400, só para vocês terem ideia. Mas a atividade concomitante agregou R$300, é R$700 que você inclui na vida do segurado, do aposentado, que vai fazer diferença para a vida dele. Eu fui num congresso e a advogada que estava palestrando falou o seguinte, que ela briga por R$50 quando ela vai fazer revisão para o cliente dela. E eu concordo em gênero e grau. Por quê? Porque R$50
R$40 para quem que recebe, tem um salário significativo, parece pouco, né? Mas você multiplica isso por 13 quando a gente inclui 13º. É uma diferença muito significativa na vida do seu cliente. E se você vai fazer revisão, isso vai vai impactar muito a vida dele. E tudo isso vem, gente, por cálculo previdenciário, tá? Eu fiz esse cálculo hoje e cobrei por esse cálculo e já avisei a cliente e ela vai me contratar para propor essa ação de revisão. Eu já recebi pelo cálculo que eu fiz. Por isso que é um serviço, conforme eu dei o nome da live aqui, é um serviço que vai fazer você faturar, vai monetizar. Essa palavra é monetizar para o seu escritório. A gente sabe a diferença que causa. E o melhor, quando você faz um serviço pautado em cálculo, ou um parceiro, um colega te contrata para isso, ele vai mais tranquilo. Ele não vai ter um medo de fazer ação, não vai ser uma ação arriscada, vou ver o que vai dar. Hoje a gente não pode fazer isso. Vou ver o que vai dar. Por quê? Porque são muitos os riscos. Tem muitos palestrantes, muitos professores sérios que têm alertado isso. E eu vou alertar vocês também. Se vocês têm caso de revisão da vida toda, são casos, parece que cabe a todo mundo, porque a gente está escutando muito isso, tem muita gente falando isso, mas é preciso fazer cálculo, é preciso pedir a documentação, ainda que você leve um tempo maior para poder fazer a análise. E quando eu falo tempo maior, é um cuidado maior de pedir uma carteira de trabalho para ver a parte de alteração salarial, de pedir documentos que vão comprovar esses salários. Tenha esse cuidado, porque quando você propor essa ação, você vai estar ciente, certo daquilo que você vai estar fazendo. E eu falo para você não vai ter surpresas. Porque o INSS, na hora que ele vai fazer a parte de cálculo, ele vai calcular da forma que às vezes vai prejudicar seu cliente. E você vai ter que impugnar essa planilha ou essa fórmula de cálculo errônea que ele for fazer. Então, a importância, tá? E eu tô falando aqui de revisão, mas a concessão, antes da concessão de qualquer benefício, prescinde de cálculo, precisa desse cálculo, é necessário. Tá? E como você pode monetizar esse serviço para o seu escritório? Conforme eu falei, todo cliente que te procurar para poder fazer uma concessão, uma revisão de benefício, esse cálculo ele deve ser cobrado. Primeiro, porque você não consegue fazer esse cálculo na mão. Até consegue, gente, mas é muito trabalhoso. Você imagina você pegar aquilo e jogar em Excel. Primeiro você vai ter que saber usar a ferramenta Excel para que te facilite. E hoje a gente tem cálculos, programas de cálculos. Deixa eu beber uma água aqui que eu tô com a boca seca. E hoje a gente tem programas de cálculos fidedignos, assim, muito corretos, muito certos, tá? Se depois alguém quiser saber aqui, pode perguntar aqui no chat que eu vou responder qual programa que eu uso, tá? O que eu uso aqui no escritório, o que eu me adaptei também, que é bom, cálculo, todo mundo indica. Se quiser pode perguntar que eu vou falar. Então, como pode monetizar? Com clientes, com advogados parceiros, com advogados que só quer te contratar para cálculo. Você pode fazer esse serviço, oferecer esse serviço para seus colegas. Eu tenho colegas parceiros que me contratam, tem essa parceria comigo para eu fazer o cálculo da entrada já na ação de revisão ou de concessão que seja. E eu tenho colegas me procurando essa semana, inclusive. Eu até falei, gente, é quinta-feira, o recesso está aí batendo as portas. Mas as pessoas querem fazer a revisão da vida toda, até preocupado com a parte de
o que o STF pode modular a respeito da revisão da vida toda. Então isso tem movimentado os escritórios, e eu falo o seguinte: trabalho a gente não rejeita, a gente se organiza para pegar, e o momento é agora. Já aconteceu esse boom em alguns situações lá atrás, quem é mais antigo aqui sabe, de artigo 29, de outros tipos de revisão, tá? Que a revisão nunca acabou, tá? Todo benefício concedido com menos de 10 anos, com raras exceções de direito, cabe revisão. E se cabe revisão, precisa cálculo. E quem vai fazer esse cálculo é você. Então, pense nisso, tá? Em termos práticos, hoje, igual eu falei para vocês, em termos práticos, hoje o meu escritório fez revisão da vida toda, planejamento previdenciário e cálculo de concessão, tá? Só hoje. Sem contar que toda hora que eu tô desligando o celular, que estão tentando me ligar para respeito disso, tá? Então, assim, é uma forma de monetizar. E aí, vamos lá. O que vocês não me perguntaram ainda aqui com relação ao programa, e eu vou falar o que eu penso com relação ao programa, tá? Imagine seu escritório hoje sem internet. Você consegue imaginar seu escritório sem internet? Porque telefone fixo hoje nem precisa, né? A gente tem o celular, usa o celular para um monte de coisa, para tudo praticamente. Agora, você consegue imaginar o seu escritório sem uma internet? Sem uma impressora? Consegue imaginar sem um computador? Então, são ferramentas que o escritório precisa ter para que ele possa prestar um serviço. E hoje o programa de cálculo, eu enxergo ele exatamente dessa forma, como um investimento, tá? Mas como uma ferramenta do seu escritório. Se você pensa, está iniciando na advocacia previdenciária, está iniciando em atendimento administrativo previdenciário, vale a pena você investir. Quanto cobrar desse cálculo? Estão me perguntando aqui. Depende do serviço, tá? Cobra-se um valor para planejamento. Eu tenho vários vídeos falando aqui sobre isso, como cobrar, qual valor cobrar, o que é razoável. Cobra-se consulta e cobra-se para fazer revisão da vida toda. Tá? Eu vou falar em termos práticos. Deve-se cobrar o cálculo porque dá muito trabalho. Não é só pegar o programa, puxar o CNIS, ver se cabe ou não a revisão da vida toda. Porque uma prática para vocês, quando a gente faz a revisão da vida toda, você fatalmente já vai fazer a revisão se a concessão foi feita corretamente. Como assim? Você pode estar se perguntando. Quando a gente vai fazer a análise de uma revisão da vida toda, a gente tem que ter o CNIS e a carta de concessão para início de conversa, só início de conversa. Fatalmente, quando a gente vai fazer a análise dessa revisão, a gente tem que ver se foi feita a concessão errada ou se foi feita correta, antes de fazer a revisão da vida toda. Então dá trabalho, gente. A advocacia previdenciária, ela é linda, mas tem a parte que dá trabalho. E essa parte de revisão é uma das partes que o advogado tem que ter mais cuidado, porque a gente está falando de um benefício que está implantado. Então, o que a gente não quer o quê? Que haja redução, né? E se a gente não quer que haja redução, a gente tem que saber o que está fazendo. E tudo aqui, tudo que a gente, igual eu falei, pega-se uma carta de concessão, tudo que tem ali está determinado em lei. O PBC, os salários de contribuição, o índice de correção, qual lei foi usada. Essa carta de concessão está falando isso tudo com você. Qual renda mensal inicial, qual a média, se foi respeitado o mínimo divisor possível. Tudo isso é termos técnicos que estão previstos em lei. E cabe o que? Cálculo previdenciário. Para cada item na carta de concessão, cabe um cálculo previdenciário. Então, se esse vídeo, essa live for vista por clientes, contrate alguém quando você for fazer ou concessão ou revisão para fazer seu cálculo. Não entre sem cálculo. Se vai fazer revisão, não faça sem cálculo.
porque senão você tem um risco muito grande de causar um problema. E você que está aqui como advogado iniciante, como bacharel, como advogado até mesmo que já tem experiência e quer começar a atuar na área, pense no programa como um investimento do seu escritório, que eu falo para você que vale muito a pena. Vai somar valor ao seu serviço, vai agregar, né, valor ao seu serviço, vai monetizar o seu escritório. Me perguntaram aqui se é preciso ser boa em matemática. E a colega tá falando que não é boa em matemática. Eu falei, o grande drama do advogado é que ele nunca gostou de matemática, né? A gente não é muito fã. Só que não precisa ser bom de matemática. O programa, ele vai fazer o cálculo para você, mas eu não tô dizendo que você vai jogar indiscriminadamente as informações ali. Você precisa saber alimentar esse programa para que você não tenha resultados errados, tá? Então, conhecimento não é dispensável, mas você não precisa ser boa em matemática, porque o programa ele vai fazer essa matemática para você. Você precisa interpretar a resposta que ele vai te dar. E você tem que saber o que você o que você está colocando ali, informando no seu programa. O que eu falei, quando a gente faz revisão, a gente já faz revisão de concessão. Conforme eu disse, o exemplo que eu dei aqui no escritório. Eu fui fazer revisão de vida toda e descobri que a cliente teve um erro na concessão. É mais uma revisão. Um cuidado que nem sempre a gente consegue, porque a gente depende do INSS, peça o processo administrativo previdenciário. Não deixe de pedir esse documento, porque ali você consegue verificar todas as possibilidades de revisão. Mas se não tiver ele, você consegue com o CNIS, com a carta de concessão, com as carteiras de trabalhos e outras informações para poder fazer uma revisão consciente, gente. Consciente de um benefício que já está implantado. A Lisiane está me perguntando qual programa. Eu vou falar o que eu uso no escritório e vou citar alguns porque eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, tá? Eu uso Prévios, a grande maioria dos advogados usa o Prévios. Existem do previdenciarista, existe aquele cálculo jurídico também que é muito bom. Se você é associado de algum instituto, os institutos eles oferecem programas de cálculo. Então tem uma série de programas. E aí você vai verificar o que cabe dentro do seu orçamento e o que atende você por identificação, por facilidade. Eu uso Prévios, gosto muito, tá? Já me adaptei a ele, já uso há muito tempo e me atende. Aí vocês precisam exatamente fazer isso. Faça uma análise do que cabe no seu orçamento, mas enxergue isso como um investimento, uma forma de monetizar um valor para o seu escritório de forma muito rápida e muito rentável. Por quê? Porque nem todo colega gosta de fazer cálculo e você tem a possibilidade de oferecer esse serviço para esse colega. Exatamente. Eu já falei que tem lives falando especificamente de planejamento previdenciário, mas hoje o escritório, gente, para ter uma saúde financeira, ele precisa de ter dinheiro para fazer rodar. Água, luz, telefone, internet, um programa, você tem que pagar todo mês, então você precisa ter um caixa para o seu escritório rodar. E cálculo e planejamento previdenciário é uma forma de você fazer isso, monetizar esses valores para o seu escritório sem depender de justiça, sem depender de êxito. Por quê? Porque é um serviço que o escritório, que o advogado oferece, tá? E eu sempre falo, você nem precisa ter um lugar físico para fazer isso. Eu faço planejamento para pessoas até fora do país. Estou fazendo planejamento para 2 pessoas nos Estados Unidos, fiz um planejamento para um rapaz na África, por indicação, e aí você vai estendendo o seu escritório, o seu atendimento
e o alcance do seu serviço, tá? Cobre sim. O que você vai precisar investir, a parte de cálculo, você começa já a cobrir esse gasto que você vai, esse investimento que você vai ter. Aí você fala assim, mas eu vou ter que fazer um curso de especialização de cálculo. Não vai precisar, não. Você vai precisar sentar, começar a usar, começar a entender, saber ler uma carta de concessão, um CNIS, interpretar esses documentos para você alimentar esse programa, entendeu? Os próprios programas, eles têm os vídeos que mostram a utilização. Então, assim, não pense duas vezes. Hoje, igual eu falei, eu venho falando isso também, nós temos muitas pessoas na casa de milhões em fase adulta que vão pensar em aposentar. A gente está tendo uma movimentação muito grande com relação aos aposentados, tá? Então, a pessoa que é aposentada com menos de 10 anos de contribuição, de aposentadoria, pessoas aposentadas com até 10 anos, né, com menos de 10 anos de aposentado, tem direito à revisão. E não é só a revisão da vida toda. É revisão de concessão, é revisão de tempo de contribuição, é revisão se todos os salários foram usados, é revisão de tempo especial. Porque começa esse modismo de revisão da vida toda e esquece as outras possibilidades. E às vezes passa-se 10 anos, decai o direito e a pessoa às vezes tinha uma grande possibilidade, igual essa cliente, só de atividade concomitante ela já tinha direito à revisão e ela estava pensando só em revisão da vida toda, porque é o que ela escuta aí nas mídias sociais. E aí você, advogado, quando pega um processo desse, amplia, ou você que está fazendo essas análises administrativas, pega isso e olha com carinho essa documentação, porque você pode melhorar a renda mensal atual desse cliente fazendo uma revisão. Nossa, então a gente está entrando em recesso, né, de agora, mas eu devo abrir nova turma. A pessoa está me perguntando aqui, início de janeiro. A gente vai ter um tempinho, só um pouquinho aí de descanso, para respirar, para colocar as coisas em ordem, inclusive até essa parte de cálculo eu tô tendo procura ainda essa semana, hoje mesmo, várias pessoas. Então vai ser só esse tempo mesmo de festas, né, de Natal, de Ano Novo, e meados de janeiro a gente vai estar com uma nova turma. E essa turma a gente sempre pensa na prática de atendimento, na prática de revisão, de concessão, desde o primeiro atendimento que a pessoa senta diante da gente, do advogado, para poder fazer a contratação, a pesquisa, né, a análise, até no administrativo, até no judicial. São várias as fases onde você pode atuar. Já tendo esse retorno imediato do seu trabalho e podendo, inclusive, bancar um programa de cálculo, ampliando a sua forma de atender seu cliente, de atender as pessoas que te procuram. E o legal, gente, é muito bom você entrar com uma ação, fazer uma ação onde você tem certeza do que você está fazendo. Não certeza da decisão do INSS ou da decisão do juiz, mas a certeza daquilo que você está propondo para o seu cliente, que é o melhor. Então, quando a gente vai falar hoje o melhor benefício, é porque a gente apresentou para esse cliente o melhor benefício na hora que a gente fez um cálculo previdenciário. Quando a gente vai falar para ele se ele tem ou não direito à revisão, porque foi feita uma revisão. E às vezes a revisão da vida toda ele não tem, mas ele tem outro direito à revisão. Hoje mesmo eu tive uma sentença de um tempo especial que o cliente tinha me procurado para fazer revisão da vida toda. Eu entrei com essa ação dele, porque eu falo para vocês, revisão da vida toda não é algo novinho não, não começou ontem não. Eu tenho ações desde 2018, tá? Ela só estava sobrestada, é que agora que movimentou. Então,
esse era o assunto que eu tinha para vocês. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas aqui. Se eu não respondi, vocês podem enviar por direct. Então, pense no cálculo previdenciário como mais um serviço do seu escritório. Enxergue o cálculo como um investimento, que esse programa é igual uma internet que você tem no escritório. E se você não presta esse serviço, comece a pensar nisso. Exatamente, a gente pode descobrir mais de uma revisão. Por quê? Porque o INSS ele erra. Às vezes o cliente não leva todos os documentos. Fica a dica prática aqui, ó. Ah, doutor, eu aposentei tem 5 anos, eu só consegui uma PPP, um reconhecimento de vínculo trabalhista agora. Eu posso fazer a revisão mesmo sendo documento novo? Não só pode, como deve. Deve até correr para fazer. Por quê? Porque é documento novo, existe previsão legal. Documento novo, o INSS tem que conhecer, você vai fazer esse requerimento, cobrar por isso para o seu cliente, para fazer essa revisão com esse documento novo. Eu já tive situações aqui que a pessoa aposentou e a empresa, 1 mês, 2 meses depois, entregou uma PPP nova e muito favorável. E o que eu fiz com esse documento? Requeri uma revisão no INSS para beneficiar esse cliente. Hoje ele é aposentado na especial. Toda revisão tem decadência. O prazo de decadência são 10 anos da data do primeiro pagamento. E aqui é outra dica, do primeiro pagamento. Às vezes a pessoa fez o requerimento lá atrás, o INSS demorou para pagar, então conta-se do primeiro pagamento. Isso aí faz com que essa decadência estenda. Já salvei revisão aqui por 1 mês, 1 semana. Por quê? Você olha a data do primeiro pagamento. É dali que você vai contar a decadência. Existem exceções? Existem exceções. Revisão de direito, né? De questões de direito. Exemplo, revisão do teto, da emenda constitucional 20, o que mudou o teto previdenciário, o INSS continuou mantendo o teto antigo, então isso não cabe decadência, não decaiu, tá? Buraco negro com readequação do teto, são revisões que a gente nem escuta muito, mas continuam existindo, continua aí, e não é moda, é direito desse segurado. Então, se você começar a ter esses olhos para a parte de cálculo, não vai te faltar trabalho, não vai te faltar serviço, e isso monetiza para o seu escritório, é um retorno significativo, rentável, sem depender de êxito, onde o teu escritório você vai ter saúde financeira para você esperar aquela ação na esfera judicial que vai demorar, que a gente sabe que é mais lenta, que vai ter a parte toda processual. Então, enquanto isso, você estuda, se empenha, oferece esse serviço de cálculo previdenciário para os seus clientes, para os seus colegas, para os seus parceiros, e isso vai fazer com que você tenha esse retorno imediato para o seu trabalho.